podemos dizer que amanhã é decisão. Que isso, Thiagão, tu é muito dramático. Mas família, podemos dizer que vamos encarar o time mais difícil do grupo? Ganhando amanhã, o Vasco assume a liderança do grupo G. E outra coisa, preciso fazer uma correção aqui. Até comentei com vocês no vídeo de ontem que esses jogos aí contra o Lanús seria tipo Copa do Brasil. Um jogo em casa, um jogo fora. Mas não é, né? Eu tô equivocado. No retorno, o Vasco volta na sua primeira partida contra o Puerto Cabello. E o Lanús encara fora de casa o Melgar. E aí, na segunda rodada do retorno, o Vasco encara fora o Lanús. São 2 jogos fora de casa nesse retorno aí, Puerto Cabello e Lanús. Então, até por esse motivo, é uma decisão amanhã. Ganhar é fundamental, porque no próximo jogo, podemos dizer que o Lanús vai ter um adversário mais complicado que o Vasco. Eu sei que o Lanús acabou empatando lá na Venezuela, né? Não sei as circunstâncias do jogo, porque o Lanús ficou com um jogador a menos e o time da Venezuela abriu 2-0, mesmo com um a menos, o Lanús empatou. Agora, tudo que a gente viu aqui do time da Venezuela jogando em São Januário, poxa, a gente tem que ter uma postura melhor, né? Jogar com tesão e dá pra ganhar lá. Então, o jogo de amanhã não é drama, é sim uma decisão, família vascaína. Chega aí, que nessa segunda-feira tem muita resenha. Vamos falar um pouco mais aqui sobre o nosso adversário no dia de amanhã, falar da preparação do Vasco. O Ryan segue no time titular, Jair também na sua opinião, e o Lloyd Augusto, que não entra mais. Tá tipo eu, sentado aqui nessa cadeira. Ei, Lloyd Augusto, eu gosto de fazer confusão. Eu quero jogar esse jogo contra o Flamengo. Eu sei que tu gosta de fazer confusão, é com a nossa vida. Tu gosta de perturbar a nossa mente, Lloyd Augusto. Pelo amor de Deus, hein, gente? Quem contratou o Lloyd Augusto? Além disso, família vascaína, me parece, só me parece, que o Carille tá retomando aí, conquistando a confiança de alguns vascaínos. Sério, Thiagão? Sério? Quero trazer aqui uma resenha do Casimiro, falando lá na Cazé TV, que gostou muito da postura do Vasco, que gostou da coletiva do Carille após o jogo. Quero passar aqui para saber a sua opinião. E uma resenha rápida do programa também, Fechamento Sport TV. Tava por lá o Denilson, Felipe Melo, Eric Faria, acho que a Aline, né? E também o Rizek, e a galera falou dessa postura do Vasco no jogo contra o Flamengo. Principalmente sem a bola. Um time com vibração. Concorda? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Tô mexendo aqui, por isso que eu tô olhando aqui para baixo, né, para ver a classificação do Campeonato Brasileiro, que ontem, né, no vídeo da noite, eu estava gravando e estava acontecendo a partida RB Bragantino e Cruzeiro, e terminou com a vitória do RB Bragantino por 1-0, gol do John. Dessa forma, o time paulista chegou a 10 pontos, né? E o Cruzeiro permaneceu ali com 7, mesmo número de pontos do nosso Vascão. E para fechar a quinta rodada, hoje tem Bahia contra Ceará, que nesse momento está na zona de rebaixamento. Já olhou para o Z4? Esse campeonato promete, cara, promete. Santos, 4 pontos. Grêmio, 4 pontos, Bahia, 3 pontos, e o Sport, que não conseguiu, né, ganhar. Bahia também não tem nenhuma vitória, 1 ponto. Que eu vim falando, cara, esse campeonato brasileiro, ele promete. Realmente eu tô, assim, você pode até falar da qualidade do jogo, mas da competitividade, cara, são jogos bem pegados, cara, não tá fácil não. Eu, assim, não é porque eu sou vascaína, aí você pode falar, mas tu pode falar mal, não sei. Não, teve também o do Juventude, tô esquecendo, né? O Flamengo dele uma porrada no Juventude de 6. Mas em termos de facilidade, eu achei, cara, que o Corinthians ganhou muito fácil do Vasco. Não dá pra gente separar esses dois jogos, né? Flamengo e Juventude, 6-0, e a facilidade que o Corinthians ganhou do Vasco. Tirando esses jogos aí, eu acho que são jogos bem pegados, né? Então o Vasco realmente tem que melhorar a sua performance fora de casa, ainda mais nessa sequência aí, né, família? Uma sequência preocupante, porque o Vasco vai jogar a próxima rodada fora de casa contra o Cruzeiro, fora também contra o Palmeiras, depois fora de novo contra o Vitória e só volta a jogar em casa no dia 17/5 contra o Fortaleza. Então, né, a gente espera essa postura do jogo contra o Flamengo nessas próximas partidas. Seguindo aqui, para a gente trocar uma ideia sobre o nosso adversário de amanhã, que é o Lanús, eu estava pesquisando um pouco mais, né, sobre o time do Lanús, estava vendo aqui as estatísticas, né,
do campeonato argentino, vendo aqui se tem algum jogador brigando pela artilharia, e não é o caso, não tem nenhum jogador. Até me parece, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, que o atacante lá, o principal atacante está machucado, não vai jogar contra o Vasco, mas tem um jogador aqui, né, brigando ali pelas assistências, né, me parece que é o Julian Marquich, não sei se assim se pronuncia o nome dele corretamente, mas tem 3 assistências no campeonato argentino e ele é um lateral esquerdo. De repente é tipo um Piton aí da vida, né, que tem várias assistências também aí com a camisa do Vasco. E aí essa matéria do GE tá destacando o seguinte, ó, Lanús enfrenta problemas na véspera do jogo diante do Vasco. E a matéria tá pontuando o seguinte, família vascaína, tá aí, pressão sobre Pellegrino. O empate em casa foi a gota d'água para o torcedor do Lanús, que deixou o estádio La Fortaleza com gritos de protesto e pedidos para a saída do treinador. O Lanús ocupa a 7ª colocação do Grupo B com 17 pontos. Os 8 primeiros colocados se classificam para os playoffs do torneio. A revolta da torcida se dá principalmente pela falta das vitórias no campeonato argentino. A equipe venceu apenas uma das últimas 10 partidas pelo torneio e acumula 7 empates nos últimos 8 jogos. Contra o rival Banfield, apenas o penúltimo colocado do Grupo A havia expectativa para voltar a vencer, mas a equipe não só deixou a vitória escapar, como também foi pressionada e quase sofreu a virada nos nos minutos finais. Muitos jogadores lesionados, é um outro ponto que a matéria destaca, tá aí, ó. O Lanús também enfrenta problemas com o departamento médico. Jogadores importantes para o elenco estão fora de combate e não devem estar disponíveis para o confronto em São Januário. O principal deles é Walter Bu, uma das grandes referências do time. O atacante torceu o tornozelo no segundo tempo contra o Independiente e não atua há 3 partidas. Alexis Canelo, autor do primeiro gol do Lanús contra o Puerto Cabello, na estreia na Sul-Americana, deixou o campo com dores no adutor após balançar as redes e não joga desde então. Titular da equipe de Pellegrino, o zagueiro Gonzalo Pérez também sofreu uma entorse no tornozelo e não foi relacionado para o último jogo contra o Banfield. A tendência é de que esteja fora da lista mais uma vez por ser uma lesão de grau 2. Também lesionados, Felipe Penha, Biafore e Lautaro Acosta viviam a expectativa de retornar no último sábado, após passar por período de recuperação, mas seguiram fora da relação. Os dois seguem como dúvidas para o jogo contra o Vasco. Então tá aí, família vascaína, nosso adversário, vivendo um momento complicado na temporada. Eu estava, mais uma vez, analisando o time do Lanús e eu nem me liguei nisso, não sei se a galera se atentou para isso, que o Lanús chegou na semifinal no ano passado, na Copa Sul-Americana, e foi eliminado para o Cruzeiro, que chegou na decisão contra o Racing. Empatou o primeiro jogo no Mineirão, 1-1, e acabou perdendo com o gol do Caio Jorge, foi eliminado. E assim, família vascaína, eu estava também vendo aqui a sequência de jogos do Lanús. De fato, é um time que está vivendo um momento de pressão, poucas vitórias nos últimos jogos, mas a gente sabe que é sempre complicado, né? Jogar contra times argentinos, como eu estou pontuando aqui, e a galera que estava analisando, o grupo do Vasco, quando aconteceu o sorteio, a galera fala que o Lanús tem uma história dentro dessa competição, mas a gente sempre também destacou que o Vasco é o favorito, né? Pelo menos na minha opinião, o Vasco é o favorito para classificar na primeira colocação e, claro, tem que demonstrar isso amanhã. A questão do cansaço, do desgaste, eu também destaquei aqui no vídeo de ontem, pegando a sequência de jogos do Lanús. Dá para dizer que o Lanús, nessa sequência aí de jogos, tem um jogo a menos que o Vasco. O Vasco fez 6 jogos até o jogo de amanhã e o Lanús fez 5. Então, assim, cara, a gente sabe que é um jogo complicado, sabe que é um jogo difícil, mas o Vasco tem que se impor no nosso caldeirão. Falando aqui rapidamente dessa matéria do GE, já também para a gente projetar o jogo do Vasco, pontuar aqui algumas questões táticas, técnicas, Ryan fica, Jair fica, tá aí, Lloyd Augusto não convence em começo no Vasco e é preterido por atacantes com pouco espaço. Angolano não entra em terceiro jogo seguido desde a atuação ruim contra o Puerto Cabello. Entrou fora da rotação, Não estava, entendendo a importância do jogo, tentou alguns lances que não dava naquele momento, porque o Vasco só ganhando de 1-0, teve várias oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol. O goleiro deles também fez uma excelente partida e o Lloyd, de fato, entrou muito mal. Lloyd que teve uma oportunidade como titular, contra o Corinthians, e nesses jogos, cara, todos os jogos, o Lloyd Augusto ele poderia ter entrado.
Todos. Se você pegar do Sport, Ceará e Flamengo, todos os jogos, né, em algum momento ali da partida, principalmente no segundo tempo, cabia perfeitamente dentro das características do Lodge. Vasco atrás, adversário pressionando, puxa contra-ataque. Contra o Sport aconteceu isso. Contra o Sport é isso. Tô aqui lembrando, o Ryan faz um gol no contra-ataque. Contra o Ceará, eu entendo que desde o início era um jogo que era importante ter um jogador com essa característica para puxar contra-ataque. E contra o Flamengo nem se fala, né? Principalmente ali depois que o Flamengo conseguiu, né, ter mais volume com as mudanças, era um jogo também pro Lodge puxar contra-ataque. Mas quem entra? Zuccarello. Então, realmente, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E até se torna repetitivo, porque, cara, a gente não consegue entender. Eu até já falei aqui com vocês, né? Que comparando a contratação do Lodge e do Jean Davi, eu até entendo um pouco mais a do Lodge, porque é um cara mais rápido, um cara mais físico. O Jean Davi não, é um ponta construtor. E eu falo isso aqui, o Vasco precisa de jogadores físicos. Você tem o Felipe Coutinho, você tem o Payet, você tem que dar essas ferramentas para eles, de mais velocidade. Coutinho e Payet tem qualidade de passe, então não dá para jogar com um cara que fica parado. Não, o cara tem que ter esse entendimento de receber o passe do Coutinho, movimentar, mas ele também tem que ter explosão. Tocou, passou, toma lá. O Jean Davi não, é um cara que joga parado, que não tem velocidade para ganhar de mim, que tô com 98 quilos. Ele não vai passar de mim. Tocou, passou, vai dar o tapa na frente, eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar dele. Então eu entendo muito mais a contratação do Lodge do que do Jean Davi. Mas isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, porque a contratação do Jean Davi não existe, né? Não tô falando mal aqui do jogador, não tem encaixe no elenco do Vasco. Não tem encaixe no elenco do Vasco, é isso que eu tô falando. Agora o Lloyd Augusto, ele tem dificuldade de tocar a bola, de chutar, é um cisca-cisca, não passa de ninguém. Não recompõe direito, parece que ele entra no jogo dormindo. Meu Deus do céu, cara. O que os scouts do Vasco estão fazendo? Qual é o critério? Qual é o critério para você trabalhar como scout do Vasco? Não entender absolutamente nada do que é bola, do que é futebol, do que é o Vasco? É isso. Porque aí você tá pegando gente na rua para trabalhar com futebol, cara. Não dá. Isso não tem defesa. Não adianta o Pedrinho, igual como ele fez com o Jean Davi, falar que o Jean Davi é jogador de seleção. Não tem justificativa. Foi entender como, né, presidente, Felipe, diretor técnico, Marcelo Santana, eles vão utilizar do argumento que precisa dar tempo pro Lloyd Augusto. Precisa dar tempo. Eu espero que o Lloyd Augusto possa calar a minha boca e de vários vascaínos que estão falando dele nesse momento. Mas é difícil acreditar, hein? É difícil acreditar. Família, um retorno importante pode acontecer no jogo de amanhã, tá aí na tela para vocês, né? Com o retorno próximo, Adson participou normalmente da última atividade com o elenco e deve reaparecer entre os convocados por Carille para o duelo diante do Lanús nesta terça-feira. Já Tietê, por enquanto, continua como desfalque e não deve ser opção para o técnico na partida. E tá aí, né, uma imagem do Adson trabalhando normalmente com o grupo, família. Nesse sentido, debater aqui com vocês, né, rapidamente. Claro que a gente tem que ter o entendimento da questão física, né, de cada atleta. Será que vai dar para o Vasco conseguir colocar todo mundo em campo, né, que jogou contra o Flamengo, porque de fato teve desgaste, né, a galera cansou, correu muito atrás e tudo mais, e a proximidade do jogo, né, o Vasco jogou no sábado e já tem esse jogo na terça-feira, então teve o domingo e segunda, basicamente, para se preparar e já joga amanhã. Por exemplo, eu estava vendo que o Flucer vai jogar contra a União Espanhola, acho que é um time assim, e vai poupar todo mundo. Acho que nem o Renato Gaúcho vai, nem o Fábio vai, entendeu? Visando aí mais o Campeonato Brasileiro, já que o Fluminense eu acho que conseguiu 2 vitórias, né? Então pode fazer isso. Infelizmente o Vasco não conseguiu a vitória contra o Melgar, porque seria um passo importante, até de repente para você colocar um time misto amanhã, porque o jogo contra o Cruzeiro também é muito importante, o Vasco tem que pontuar, a gente está destacando aqui, né, os times que nesse momento estão na zona de rebaixamento, mas é um jogo decisivo. E amanhã não dá para poupar, já que você perdeu 2 pontos contra o Melgar, família. Então assim, dentro das opções, eu acho que fica assim uma dúvida, que seria o Tietê ou o Jair, mas como a matéria está pontuando aqui, o Jair não vai jogar, o Tietê não vai jogar, e como eu acho que vai ser uma partida que o Vasco vai ter mais posse de bola, eu acho que é um jogo pro Jair, né? É um jogo pro Jair, então ficaria ali com a linha de 4, normal, sem mexer em nada, Jair e Hugo Moura. Coutinho, e aí uma dúvida que a gente com certeza tem, é a questão do Garré e do Raya. Né? O Carille falou sobre isso na última coletiva, citando o Garré, que é o seguinte, num jogo como, ele até dá o exemplo, num jogo como contra o Sport, o Garré, ele tem a característica para essa partida, que o Vasco fica mais com a bola, ele consegue encontrar os espaços, associar com os companheiros, né? Ele não consegue atacar o espaço, mas vai conseguir criar alguma jogadas dessa forma. E já no jogo contra o Flamengo, que o adversário vai ficar mais com a bola, o Carille deixou a entender, na verdade não deixou a entender, falou dessa forma que não é jogo pro Garré, e por isso que ele entrou com o Ryan, que foi bem. Na minha opinião, foi bem, mesmo eu não gostando do Ryan naquela função. Então, assim, acho que
isso aí, cara. Pela partida do Ryan, de repente vai ser um jogador que vai começar jogando amanhã. Que era a sua opinião. E para finalizar a nossa resenha, gostaria de passar aqui para vocês esses dois cortes do Casimiro, basicamente defendendo ali o Fábio Carille, após essa coletiva. Ele tá pontuando que, poxa, já falou bastante, cobrando, criticando bastante o Carille, mas entendendo a postura e a coletiva, essa última coletiva aí do Carille, ele gostou muito do posicionamento do Carille, e também a galera lá do Fechamento Sport TV falando da postura do Vasco nessa partida. Tá na tela. Tem um detalhe que eu acho que é importante no time do Vasco. Esse Vasco, você não tem um gênio, né? Um cara que vai fazer a diferença. Tem um Coutinho até que faz a diferença, mas ontem ele não teve bem, né? Não vai carregar o time, vai decidir as partidas e tudo mais. Tem o Verratti, que é um cara que, é referência dentro da área. Mas eu acho muito interessante que o Vasco assume um papel de humildade diante dos adversários, igual o Flamengo, por exemplo. Falar, cara, a gente não tem condições nesse momento de jogar de igual para igual. Então a gente vai sem bola. Cara, ser o melhor time sem bola e tentar aproveitar uma bola. Isso mostra humildade e reconhecimento da qualidade. Isso foi uma reclamação do Carille no jogo contra o Ceará. Ele falou assim, eu admito tudo, mas eu não admito um time sem postura. No jogo em que o Vasco foi derrotado pelo Ceará na terça-feira. E aí você vê que o comportamento do Vasco já foi diferente no jogo de sábado. O Vasco, no primeiro tempo, dividiu as ações com o Flamengo. O diferente é a arquibancada. O Vasco só ganhou em São Januário no Campeonato Brasileiro até aqui. Ganhou do Santos e ganhou do Sport. Torcedor, né? Vasco aí no São Januário, o torcedor tá tendo um pouquinho mais de paciência. Não digo nem paciência, ele faz a diferença. O ambiente é bem complicado. É torcedor em São Por Januário. isso é que eu sempre achei que o Vasco não deveria sair de São Januário, nem para enfrentar o Flamengo, nem para enfrentar o Palmeiras. E daqui a 2 rodadas vai enfrentar o Palmeiras em Brasília. Isso aí. E só pra também ser justo, Bárbara, porque aqui a gente também, eu já ataquei muito o Carille. Ontem a coletiva do Carille foi muito boa, cara. Foi muito boa a coletiva do Carille. Eu acho que existe uma clara dificuldade do Carille de se comunicar com o torcedor. Existiu em algum momento. E ontem eu acho que o Carille passou pelo mesmo problema, né? Passou pelo mesmo problema no Santos. Ontem ele teve uma coletiva muito boa, muito sóbria, respondendo todas as perguntas dos jornalistas, falando da situação do Vasco. Ele foi perguntado aqui, a gente comentou e até deu uma zoada. O Vasco precisa de reforços, você contrataria? E ele falou, não, eu sou feliz com o meu elenco, eu gosto do meu elenco. E aí a gente zoou isso e tudo mais. Ontem ele novamente foi perguntado sobre isso, ele falou, cara, deixa eu falar aqui. Quando eu fui contratado, me falaram que o Vasco não contrataria jogadores. O Vasco não tem essa capacidade financeira, era para eu trabalhar com esses jogadores. Não seria justo da minha parte eu chegar aqui na coletiva, virar para vocês e falar, eu quero mais jogadores. É óbvio que o Vasco precisa de mais jogadores. Só que não foi isso que foi falado para ele. Não é uma realidade agora, não é uma realidade. Então assim, cara, foi uma coletiva de verdade, assim, de muita hombridade dele. Falou muito pausadamente, falou do João Vitor, que falhou nos últimos jogos. Ele falou, cara, eu subi o João Vitor na base do Corinthians, eu trabalhei com ele, a gente conversa com ele diariamente. Falou muito desse Vasco 8 ou 80, assim, que ou o Vasco joga bem e ganha em São Januário, ou ele é humilhado fora de casa. E ele falou, eu prefiro um time nota 6 toda rodada do que um time nota 10, nota 2, nota 10, nota 2. E eu concordo com isso, pro momento que o Vasco vive hoje. Pro momento que o Vasco vive hoje, e a gente fala muito sobre isso, é ideal que haja esse alinhamento de expectativa, e é ideal, para mim, que o técnico seja o mais claro possível com o torcedor. O mais claro possível. E realista, né? E realista. Se ele entrar em uma de ficar discutindo com a torcida, de ficar falando... Cara, não vai dar certo. E ontem ele foi muito bem. Então, assim... Volto a repetir, né? Pô, o Carille tá nem aí pra mim, mas assim, quando a gente chega aqui e fala mal, a gente sabe que isso reverbera. Se o torcedor do Vasco não viu a coletiva ontem, veja, de verdade, assim, ele, até algumas perguntas assim, Carille, feliz com o ponto, o empate com gosto de vitória. Ele falou, não, empate com gosto de empate. O Vasco teve chances, assim, a gente falaria ainda mais, de repente, da atuação do Léo Jardim, mas não seria impossível o Vasco sair com a vitória ontem. Exemplo, entrou a bola no chute do Paulo Henrique, 1-0, o Léo Jardim fez 10 milagres no jogo, 1-0. Poderia acontecer isso. Não teve uma chance boa também. Não teve uma chance boa, que o Rossi fez uma grande defesa também. E ele falou, a cabeçada de mão do Verratti. Cabeçada de mão? Essa aí eu achei que era detalhe pro Casemiro. Detalhe. Eu vou falar o quê? Ele tentou cabecear com a mão. Foi uma chance também. E foi na trave. Ele é bom. Ele cabeceando com a mão é bom. O cara é bom de... Se fosse de cabeça era gol, porque foi com a mão. Ele não é o melhor jogador de basquete do mundo. Não, é o melhor não é cabeceador do mundo. Ele se confundiu um pouquinho ali, Exatamente. Mas ele falou sobre isso. Então, assim, obviamente o torcedor do Vasco fica chateado, porque, assim, parece que foi um super jogo do Vasco. Não foi um super jogo do Vasco. O Vasco empatou. Não deveria ser satisfatório pro torcedor do Vasco empatar com o Flamengo, tá? Não deveria. Eu sou... mas o Flamengo é galáctico, mas não sei como. Tem uma porrada de time que também tá numa situação muito pior, que o Vasco consegue ganhar do Flamengo várias vezes e o Vasco não consegue. Isso me irrita também como torcedor. Mas olhando pra situação do Vasco ontem o Vasco tava sem o Adson, ontem o Vasco estava sem o Tietê, que está vivendo um problema familiar, muita força ao Tietê com o filho dele e tudo mais. O Vasco ontem estava sem o Payet. Então, quando você vai para as alterações, o nível fica muito discrepante. Muito, muito discrepante. Sim, é isso que eu falei. Então, não é passar pano. É sim. Tenho minhas críticas. É um pouco, tenho minhas críticas ao Carille. Uma flanelazinha, vai. Eu tenho minhas críticas, tenho muitas críticas ao trabalho do Carille. Mas ontem eu gostei muito, assim, da postura dele pós-jogo. Tá aí.
Família, eu estava acompanhando aqui os comentários dos vídeos do canal Vasco em Família e teve um comentário que falou assim, ó, Thiagão, como é que pode, irmão, você defender a saída do Fábio Carille, já que os jogadores estão fechados com o treinador? Não tem cabimento, irmão. E aí eu devolvo uma pergunta para o amigo que comentou dessa forma e a galera que pensa como ele, porque eu também defendi isso recentemente, tá? A pergunta é a seguinte, contra o Corinthians, pareceu que os jogadores estavam fechados com o Carille? Contra o Ceará, pareceu? Também não, né? Ah, beleza, contra o Flamengo realmente a postura foi outra. Foi outra. Então, a gente tem que pontuar essa questão aí, porque eu até falei aqui com o João Vitor. João Vitor, você tem certeza que você tá 100%, o grupo tá 100% fechado com o Carille? Não pode um negócio desse. É muito fubá, é muito erro bobo, falta de comunicação, falta de atenção, né? Uma coisa estranha em relação o discurso é uma, postura é outra. Então, é bom a gente pontuar isso. Mas, de fato, a postura do Vasco mudou. O Denilson fala ali, né? Ah, o Vasco tem um entendimento de jogar sem a bola. Não, não tem. Isso aconteceu contra o Flamengo. Tá, o segundo tempo, o Flamengo ali... 30 minutos, 30 e poucos minutos, começou a ter mais volume porque o time cansou. Como muito bem o Casimiro falou aí, as opções que o Vasco tem no banco, cara, o Adson não tava, Paê não tava, cara, faltou mais alguém? Eu acho que é isso, né? Tô esquecendo aqui, eu acho. É o Adson, um cara que tá entrando bem, o Tietê, né? Tietê fora, isso, lembrei. Tietê, então realmente ficou difícil ali na reta final do segundo tempo. Mas o Vasco não teve uma postura aguerrida, não teve tesão para jogar nem contra Corinthians, nem contra Ceará. E isso assustou demais. Então a postura tem que ser essa, de atenção, de brigar por cada bola, porque senão vai ficar muito complicado. E de fato, o Carille falou sobre isso na última coletiva. Agora, eu preciso pontuar que, na minha visão, o Vasco ainda assim é um time mal treinado. Falta organização. Falta, né, posicionamento, o time do Vasco não pressiona o adversário, e eu entendo que não é somente uma decisão do atleta, de saber a hora de pressionar, 1, 2, 3, vem já e fecha. Pô, cara, não é, eu acho que é um trabalho do treinador também, né, isso tem que ser, poxa, o Carille teve 3 semanas para ajustar. Eu não tô falando pro Vasco pressionar o tempo inteiro, até porque não tem físico para isso. Coutinho, Verratti, esses caras não têm físico para isso. Mas, poxa, em nenhum momento do jogo você conseguir uma pressão, abafar, conseguir que o adversário, né, faça um chutão para você retomar a bola, nenhum momento. O Vasco não é organizado a esse ponto. E os erros defensivos do Vasco também é uma questão de organização. Claro, a gente tem que responsabilizar também os jogadores. Posicionamento, QI de futebol, leitura, tudo isso também influencia. Não é somente um trabalho do Carille, mas eu entendo que não tá legal. Mas esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. O que a galera aí do Fechamento Sport TV falou, o que o Casimiro falou, é aquilo que a gente sempre pensa, e o Vasco no próximo jogo não entrega. Aí faz o torcedor ficar puto de novo. Porque o Vasco conseguiu uma vitória contra o Sport na raça, na vontade, mesmo todo mundo entendendo que taticamente o Pepa deu um nó no Carille, mas o Vasco conseguiu uma bela vitória. Vai pro jogo contra o Ceará e todo mundo aqui, agora vai, o Vasco vai jogar bem, vai ter mais organização, teve tempo, é isso, uma outra partida, e faz uma partida pavorosa daquela. Né? Carille também, como o Casimiro falou sobre isso. Eu não quero um time 8, 10 e 2 numa outra partida, né? Um time regular. Realmente o Vasco não tem essa regularidade. Fora de casa, então, não é time 2, não é time 3, é time 0. É time 0. Time 0. É muito fácil ganhar do Vasco fora de casa. E aí vamos ver, né? Porque realmente a postura do Vasco melhorou em comparação aos últimos jogos, em comparação aos jogos do Carioca, mas eu ainda assim acho que o Carille não tem o perfil desse time do Vasco, tá? Não tem o perfil, e aí, claro, que a gente tem que pontuar que uma grande parcela de culpa dessa história toda também é da diretoria do Vasco. Entendo a questão financeira, a dificuldade, mas contratar esse ponta de velocidade, agudo, bom para ajudar, tinha que acontecer porque é uma carência. Eu gostei da contratação do Nuno, acho que o Garré também vai ajudar, 2 boas contratações. Agora a do Lloyd Augusto, né, deixou muito a desejar. Fui, família, daqui a pouco eu tô de volta.